Boa noite, turma da leitura compartilhada. Sejam bem-vindos. Estou cheia de emoção, cheia de saudades e com muita vontade de ler esse livro aqui com vocês. O Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história. Análise da inteligência de Cristo por Augusto Cury. Vamos juntos nesse desafio? Prefácio. Nada é tão fascinante como penetrar no mundo intangível da mente ou da psique. Dentro de cada ser humano há um mapa a ser percorrido com sutilezas. Momentos de alegria, períodos de sofrimento, golpes de ousadia, tempos de recuos, pensamentos que transmitem tranquilidade, ideias que causam perturbação. Ao longo de mais de 20 anos, venho desenvolvendo uma nova teoria psicológica e também filosófica, chamada inteligência multifocal, que estuda pelo menos 5 grandes áreas do funcionamento da mente. Primeiro, o processo de construção de pensamentos. Segundo, o processo de organização da consciência existencial e da estruturação do eu. Terceiro, os papéis conscientes e inconscientes da memória e a formação da história intrapsíquica. Quarto, o processo de transformação da emoção. Quinto, o processo de interpretação e de formação de pensadores. Após desenvolver os pressupostos básicos dessa teoria, envolvi-me em uma das mais desafiadoras pesquisas psicológicas. Descobrir por que algumas pessoas romperam o cárcere do tédio, incendiaram a arte de pensar e expandiram a própria inteligência. Depois de estudar o perfil psicológico de alguns pensadores, como Nietzsche, Freud e Einstein, resolvi investigar a inteligência daquele que dividiu a história, Jesus Cristo. Na introdução deste livro, relato alguns dos enormes desafios e algumas das grandes gritantes limitações que enfrentei nessa jornada. Em razão da minha origem multirracial, ítalo-judia, espanhola e árabe, por ser um psiquiatra, um pesquisador da mente humana e por ter sido um dos mais ardentes ateus que já pisaram na Terra, estudar os enigmas da mente de Jesus Cristo foi e ainda é para mim um projeto espetacular. Muitas perguntas de caráter científico e não teológico povoaram meus pensamentos durante os anos de análise. Cristo foi real ou fruto da imaginação de alguns galileus? Se não tivesse realizado nenhum ato sobrenatural, teria dividido a história? Como abriria as janelas da mente dos seus discípulos e os estimulava a desenvolver as funções mais importantes da inteligência? Como gerenciava seus pensamentos e suas reações emocionais nas situações estressantes? Alguém proferiu na história pensamentos semelhantes ao dele? Quais as dimensões e implicações psicológicas e filosóficas das suas ideias? O que a ciência e as sociedades perderam por não terem estudado a sua personalidade? Responder a essas perguntas, ainda que parcialmente, é fundamental para a humanidade. Jesus foi o personagem mais complexo e enigmático que transitou neste misterioso teatro existencial. Seu comportamento, suas palavras, sua capacidade de se proteger nos focos de tensão, a habilidade de libertar seu imaginário e a fineza da sua arte de pensar aplicada a situações em que, por certo, reagiríamos agressiva ou timidamente, deixam perplexo qualquer profissional ou cientista que se disponha a estudá-lo em profundidade. Seu comportamento, suas palavras, sua capacidade de se proteger nos focos de tensão, a habilidade de libertar seu imaginário e a fineza de sua arte de pensar, aplicada a situações em que, por certo, reagiríamos agressiva ou timidamente, deixam perplexo qualquer profissional ou cientista que se dispõe a estudá-lo em profundidade.
psiquiatras, psicólogos, cientistas da educação, sociólogos. É o que pretendo demonstrar. Estudar a mente de Jesus Cristo é incomparavelmente mais complexo do que estudar a mente de qualquer pensador da psicologia e da filosofia. O resultado desses anos de estudo é uma coleção de 5 livros que escrevi para tentar explicar as várias facetas de Cristo. Ainda pretendo escrever o 6º livro, procurando dissecar seus pensamentos e os enigmas contidos nas parábolas, no Sermão da Montanha e em outras passagens. Este é o primeiro livro da coleção. Nele veremos que Jesus foi o mestre dos mestres, o maior educador da história. Ele conseguia atingir com delicadeza, sabedoria e perspicácia as regiões mais profundas do inconsciente de seus complicados discípulos. Fico perturbado ao constatar que ele aproveitava momentos incomuns para dar solenes ensinamentos. Que homem era esse que atuava como artesão da emoção e escultor da inteligência quando o mundo desabava sobre ele? Transformou homens que cheiravam a peixe em homens que exalavam o melhor perfume da inteligência. Fez em pouco tempo o que raramente as universidades conseguiram em séculos de existência. O leitor precisa saber que nesta coleção não vou defender nenhuma religião, nem fazer um estudo teológico. O que quero é mostrar que a ciência cometeu um erro dramático a não estudar a intrigante, misteriosa e fascinante personalidade de Jesus Cristo. O mundo ocidental se diz cristão, mas conhece pouquíssimo os meandros da sua psique. Se o Ocidente tivesse conhecido a mente de Cristo, não teria sido palco de guerras, discriminação, escravidão e violência sem fim. Se nas salas de aula, nos currículos acadêmicos e nos lares se examinasse em profundidade as funções mais importantes da inteligência que Jesus trabalhou amplamente na personalidade dos seus discípulos, a humanidade teria sido outra. Teríamos formado uma casta de pensadores apaixonados pela vida que jamais discriminariam seres humanos, membros da mesma espécie, seja pela cor da pele, raça, cultura, religião, seja pelo status social. Essa omissão foi uma grande perda. Milhares de leitores em dezenas de países onde meus livros têm sido publicados enviam-me mensagens dizendo-se maravilhados não com o autor, mas com o personagem que descrevo. Nunca imaginaram que Cristo fosse tão inteligente que estimulasse tanta formação de mentes saudáveis e espíritos livres. Muitas escolas de ensino médio e universidades têm recomendado aos professores a leitura e a adoção desses livros em diversas disciplinas, com o objetivo de expandir nos alunos a arte de pensar. Psicólogos os têm utilizado e indicado sua leitura a seus pacientes para ajudá-los a prevenir a depressão, a ansiedade e o estresse. Empresários costumam presentear seus melhores amigos e clientes com esses exemplares. Além disso, apesar de os livros da coleção tratarem de psicologia e filosofia e não de religião, pessoas das mais diversas crenças, inclusive não cristãs, os têm lido e utilizado sistematicamente. Devo confessar que investigar Jesus Cristo fez implodir meu orgulho, revelar minha pequenez, dissecar minhas mazelas psíquicas. Veremos que analisar sua inteligência nos permite dispor de excelentes ferramentas para nos educar e educar quem amamos. Pois os pensamentos de Jesus oxigenam nossa mente, expandem o prazer de viver e estimulam a sabedoria. Embora este livro seja um estudo de filosofia e psicologia, o leitor encontrará também referências a trechos do Antigo e do Novo Testamento, com indicação do autor do capítulo e versículo em que se encontram. Sugiro que, independentemente de sua crença, você tenha uma Bíblia ao alcance da mão. A leitura desses textos, no quadro mais amplo em que se apresentam, promoverá um conhecimento maior dessa figura única e fascinante, que com suas palavras, gestos e atitudes revolucionou o mundo e o espírito
humano. Augusto Jorge Cury. Com amor, né? Que o Augusto Cury faz tudo com muito amor. E é esse amor que eu quero passar para vocês, desse aprendizado, desse estudo, dessa pesquisa, dessa leitura magnífica. Então, queridos companheiros da leitura compartilhada, se preparem para mais uma jornada com o Mestre dos Mestres, aos domingos, com Magna Patrícia, a psicóloga espiritual, está aqui e agora disponível para vocês. Ai, que saudade. Um beijo, até domingo.